Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, eu não sei se vocês sabem, mas uma das grandes dificuldades que Santo Agostinho tinha para se converter, uma das suas grandes barreiras para se converter de fato a Cristo, era a questão da castidade. Santo Agostinho, como vocês devem saber, foi um santo que experimentou na sua vida de pecado a luxúria desde a sua juventude e passou anos e anos entregue à luxúria, entregue aos prazeres carnais. E então Santo Agostinho, que procurava a verdade através da filosofia, foi adepto de tantas heresias, quando ele se encontra com Cristo, ele vai se encontrando com Cristo, através das Escrituras, enfim, que ele vai sendo iluminado pela verdade. Ele não se converte de fato por inteiro logo, porque existe um pequeno detalhe: a dificuldade de viver a castidade, a dificuldade de querer renunciar à vida de pecado da carne, renunciar à luxúria para viver a castidade. Para vocês terem uma ideia de como Santo Agostinho era apegado à luxúria, era apegado, viciado, infelizmente, era escravo da sua sexualidade desregrada. Santo Agostinho narra no livro das Confissões que ele fazia uma oração ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, dai-me castidade e continência, mas não agora. Para vocês terem uma ideia de como que era a oração de Santo Agostinho, ele pedia castidade e continência, mas não agora, porque ele dizia que tinha medo do Senhor atendê-lo de pronto e ele ter cortado esses laços do pecado de maneira rápida e imediata, porque ele era muito apegado. E um dos motivos pelo qual ele era apegado era por causa das suas companhias, São Paulo já vai nos dizer que más companhias corrompem bons costumes. E Santo Agostinho estava ali no início da sua conversão, no início desse processo de conversão, querendo adquirir um bom costume, ou seja, a vida cristã, mas as companhias dele eram erradas. Por isso, aí entra a história das piriguetes que eu coloquei aqui no título do vídeo. Ele vai narrar o seguinte aqui, obviamente que não piriguete no sentido literal que nós entendemos hoje, mas olha só o que Santo Agostinho ele vai narrar. Mantinham-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades de vaidades antigas amigas minhas, que me puxavam por minhas vestes carnais, murmurando: então nos abandonas? De agora em diante nunca mais estaremos contigo? Desde este momento nunca mais te será lícito isto ou aquilo? Ou seja, Santo Agostinho está narrando aqui para a gente, caríssimos irmãos e irmãs, que uma das coisas que o prendiam ao pecado, quando ele partilhava que estava a se tornar cristão e viver a continência, que as amigas antigas dele puxavam ele para o pecado, dizendo: não te será mais lícito isso, você nunca mais vai conviver com a gente. Ou seja, ficava com essa chantagem, jogando essa tentação. E por isso que eu quis trazer esse tema com vocês, citando justamente esta parte do livro das Confissões, essa parte da vida de Santo Agostinho. Porque muitas vezes, quando a pessoa se converte à fé católica de fato, ela tem essa dificuldade de aceitar a castidade, ou até aceita, mais a dificuldade de viver, porque as pessoas que estão ao seu redor não contribuem para que ela possa viver a virtude, mas pelo contrário, fazem ela lançar ciladas para as pessoas. Então, quantas vezes os amigos, as amigas, namorados, enfim, lançam a semente da luxúria na vida da pessoa e falam: você não vai mais poder fazer isso, você não vai mais poder fazer isso ou aquilo, ir para tal lugar. E não, nós não podemos fazer aquilo que é pecado. São Pedro vai nos falar que o diabo está ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, caríssimos, o pecado, o diabo está lançando o pecado ao nosso redor de todos os lugares, e a luxúria principalmente. Você está andando no ônibus, olhando pela janela, contemplando a paisagem, de repente se depara com outdoor, com uma imagem pornográfica praticamente. Então todo lugar está o que? A incitação da luxúria. E muitas vezes, quando a pessoa opta por viver a castidade, ela tem essa dificuldade em meio aos seus amigos. Se você diz que quer se converter de verdade, que quer ser coerente com a tua fé católica, as pessoas vão já se perguntar: mas não pode ir para a balada, não pode se embriagar como antes, você não vai mais poder ir para o show, um show mundano, a pessoa só fala coisas indecentes, só fala de adultério, de prostituição, de promiscuidade.
E muitas vezes a situação é que você, como está num ambiente que só te leva a isso, os teus amigos só falam de indecência, você vai cedendo. Então por isso que eu gostaria de trazer essa mensagem com você, lembrando daquilo que Santa Teresa de Ávila dizia. Ela falava o seguinte, está lá no livro da vida dela, né? A autobiografia dela, ela fala: maldita seja a amizade que se estende até ir contra de Deus. Então, caríssimo, se você quer viver a castidade, se você quer viver a pureza, viver em continência, segundo o Senhor, seja se guardar até o casamento, né, para ver a sexualidade de uma maneira santa no casamento, sendo aberto à vida, né, gerando filhos para Deus, ou seja, para viver a castidade, né, consagrada ao Senhor, não importa. Se você quer viver a castidade, você precisa sair do meio poluidor, digamos assim. Então você precisa renunciar à amizade com as piriguetes, você precisa renunciar à amizade com esses amigos luxuriosos, esses amigos que só falam de luxúria, de prostituição, de promiscuidade, né? Na faculdade, muitas vezes, você está no meio de pessoas com diversas mentalidades, e boa parte delas acham um absurdo a questão da castidade. Ai, porque Freud falou, dane-se Freud, eu quero a salvação da minha alma, né? Então você precisa renunciar às amizades. Estou dizendo que você vai viver dentro da bolha, mas se você vê que as conversas só geram em torno da impureza e é uma causa de tentação para ti, renuncie a essa amizade. Foi o próprio Cristo que nos ensinou, né, que sua perna causa de pecado para ti, é melhor cortar e entrar coxo no céu do que ir com as duas pernas para o inferno. Obviamente, Jesus não está nos ensinando a nos mutilar, mas está ensinando a Agostinho a mutilar essas piriguetes, a mutilar essas mulheres da vida que atraíam ele para o pecado, né? Lembrando dos prazeres, para que ele não abandonasse os prazeres, porque Santo Agostinho, ele já entendeu no coração dele, né, depois da conversão dele, obviamente, aquilo que São João da Cruz, séculos depois, dizia, né, por prazeres temporários sofrem-se tormentos eternos. Então, caríssimos, renunciai todo o ambiente poluidor, seja de músicas. Você nunca vai conseguir viver a castidade se você fica ouvindo, por exemplo, sertanejos que só falam de impureza, funks, etc. Músicas, enfim, que falam de impureza, de carência afetiva. Você não vai conseguir viver a castidade se você não excluir toda a pornografia do teu computador, do teu celular, até mesmo bloquear se for necessário, parar de usar computador em público se for necessário, parar de usar computador só no privado, passar a usar só em público para evitar de acessar a pornografia. Enfim, renunciar às más amizades, às amigas e amigos que lançam ao pecado, até renunciar a namoros. Porque quantas vezes, né, na caminhada eu tenho visto pessoas virem partilhar comigo que a namorada não aceita viver a castidade, que o namorado não aceita viver a castidade, então rompe com o pecado. É melhor terminar um relacionamento com uma pessoa do que terminar um relacionamento com Deus e ir para o inferno, porque é uma ofensa a Deus. São Paulo, ele vai nos falar de maneira muito clara: se não conseguis viver a continência como eu, é melhor casar-se do que abrasar-se. Ou seja, nos dois sentidos, abrasar-se no pecado da carne para depois abrasar-se no fogo do inferno, né? É o mandamento da lei de Deus, é um dos 10 mandamentos, guardar a castidade. Isso é algo muito pesado, né? Porque de fato quem experimentou o pecado da carne sabe que é difícil sair do vício. Por quê? Porque é a vontade que está viciada, né? Assim como um outro pecado, quem é viciado na gula, por exemplo, né, está com a vontade viciada naquilo ali de comer puramente por impulso, por prazer, então tem uma dificuldade. Agora imagine o pecado da luxúria, né? A explosão de prazer da luxúria, a pessoa está com a vontade viciada, ela quer viver a castidade, mas está com aquela vontade viciada. Enquanto você não cortar os gatilhos, né, que pode ser as amigas, os amigos, como eu falei, as músicas, os textos, o convívio que você tem, você não vai conseguir, né, viver a castidade. Principalmente por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos. Então é necessário tomar cuidado com isso, porque a gente fica confiando na nossa força e fala, não posso continuar sendo amigo de fulano, de fulana e ver a castidade tranquilamente. Eu posso continuar ouvindo isso que não vai me afetar em nada. Eu posso ir para a balada e não vai me afetar em nada. Eu posso ser cristão lá. Só que o problema até agora você não tem conseguido viver uma vida de santidade. Você tem continuado com as mesmas amizades, você tem continuado frequentando os mesmos lugares, ouvindo as mesmas músicas. Por isso que as quedas são as mesmas, porque o comportamento é o mesmo, né? Ou seja, o teu ambiente
né, seja de pessoas que te rodeiam, né, que você se coloca lá livremente, seja as coisas que você escuta, as coisas que você assiste, são coisas que incitam a tua carne. Enquanto você não romper com isso que incita a tua carne, você nunca vai curar essa tua vontade. E o segundo motivo é porque nós confiamos em nós mesmos, né, como eu já estava iniciando a falar, e Santo Agostinho, ele vai falar na sequência, né, disso tudo, quando ele vai falando, fazendo louvor à castidade das pessoas que ele tem em excelência de ver vivendo a castidade, ele vai falar o seguinte, né? Junto dela, uma turba de meninos e meninas, uma juventude numerosa, e homens de toda idade, viúvas veneráveis e virgens idosas. Em todas essas almas não era estéril, mas fecunda a mãe de filhos nascidos nas alegrias do esposo, que eras tu, Senhor. E a continência zombava de mim com ironia animadora, como se dissesse: então não serás capaz de fazer o mesmo que eles? Ou será que estes e estas encontraram forças em si mesmos e não no Senhor seu Deus? Foi o Senhor Deus quem me entregou a eles. Por que te apoias em ti, se és vacilante? Lança-te nele, não temas, que ele não se apartará de ti, e tu não cairás. Lança-te com confiança, que ele te receberá e te curará. Ou seja, o que Santo Agostinho está falando aqui é que vivemos a castidade, vivemos a continência por graça, não por força nossa, não porque somos bons e vamos segurar a onda, porque não é bem assim, é por uma força do Espírito Santo. O próprio Santo Agostinho, em outro lugar, eu vi uma citação uma vez dele, que dizia mais ou menos assim, que a virtude da castidade só é dada para aqueles que pedem ao Senhor. Então, se você quer viver a castidade, você tem que pedir, mas não como Santo Agostinho pedia, né? Dar incontinência e castidade, mas não agora. Mas agora, porque só temos o hoje para amar a Deus, só temos o hoje para romper com o pecado da carne. Nós não sabemos que dia que nós iremos morrer. Então, caríssimos irmãos e irmãs, façamos como Santo Agostinho, que renunciou às amizades, que vejam que quando ele conta isso aqui nas Confissões, ele fala antigas amigas. Então, que caia por terra essa mentalidade de que você pode ser cristão e continuar com os mesmos amigos. Podemos continuar com os mesmos amigos do mundo. Eu tenho muitos amigos meus que eram da época de mundo. Só que eu não posso manter a amizade quando ela afeta a salvação da minha alma. Porque de que adianta conquistar o mundo inteiro se perder a minha alma? De que adianta ter amigos do mundo inteiro se eu perder a minha alma? Compreendem? E depois confiar no Senhor. É por isso que muitas vezes não conseguimos ver a castidade, por isso que nós caímos, por isso que nós cometemos pecados e dizemos que não damos conta. Ora, se Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho foi escravo do sexo por décadas, né? Vivia na prostituição, de fato, vivia entregue aos pecados da carne, né? E ele viveu a castidade. Por que ele viveu a castidade? Porque foi graça de Deus, assim como tantos outros santos, São Francisco de Assis, tantos e tantos. Maria Madalena, o maior exemplo disso, que era prostituta, vendia o seu corpo, e ela viveu a castidade. Por quê? Deus faz acepção de pessoas, ela dá a graça a Maria Madalena e não dá a graça a nós, pelo contrário, ele dá a graça a todos. Só que existe a diferença de a graça oferecida e a graça aproveitada. Você precisa pedir essa graça e Deus dará essa graça e você precisa aproveitá-la, né? E aí, você virá um dia aqui testemunhar a mesma graça que Santo Agostinho também testemunha, né? Conta-se que certa vez Santo Agostinho estava a rezar, isso obviamente depois da sua total conversão a Deus, e apareceu uma das mulheres da qual ele vivia carnalmente nos tempos de outrora. E aquela mulher começou a chamar Agostinho, Santo Agostinho reconheceu-a e saiu correndo, né? E aquela mulher alcançou o Santo Agostinho e falou: Agostinho, eu sou aquela. Santo Agostinho então olhou para ela e falou: mas eu não sou mais aquele. Então, caríssimos irmãos e irmãs, não sejamos mais aqueles luxuriosos, pervertidos, na promiscuidade. Sejamos outros, a começar pelos nossos hábitos, a começar pelos nossos ouvidos, pelo nosso olhar. Santo Antão dizia que basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Então sejamos outros, deixamos que a luz do Senhor penetre os nossos olhos, que o hálito do Senhor inunde os nossos narizes, que possamos respirar o Espírito de Deus, que possamos ouvir os sussurros de Deus, né? Que possamos ter nossos sentidos tomados por Deus e sim viveremos a vida de santidade, a vida na graça. Mas é necessário querermos, caríssimos irmãos e irmãs. Até abrindo parênteses, interessante que o que motivou Santo Agostinho de fato a abandonar a luxúria
e se converter de fato foi quando lhe contaram a história de Santo Antão. Leia a história de Santo Antão, você vai entender que belo e que profundo isso. Mas aqui é para falar de Santo Agostinho, Castidade, não Santo Antão. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre Santo Antão. Mas, caríssimos, é necessário mudarmos por completo. O que ouvimos, né, o que falamos, o que vemos, o que é que nós estamos vendo. Não adianta de nada dizer, vou viver a castidade, mas você fica analisando os corpos dos homens e das mulheres, né? Basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Isso disse Santo Antão, disse Jesus que basta um olhar impuro e você já adulterou no seu coração. Então cuidado com o olhar, com o ver, né? com o seu escutar, né? Com o ambiente que você está. Renuncia tudo pelo tudo, né? Então, se a tua vocação for o matrimônio, peça a Deus a graça de ver a castidade e a continência até o matrimônio, e no matrimônio você vê um matrimônio santo. Se você quer ver, seja na vida sacerdotal, na vida religiosa ou como leigo consagrado, peça a Deus a graça da luz da fé para ver a castidade e a continência unido a Cristo, tendo Cristo como esposo de fato, né? Mas peça a graça porque tudo é uma questão de graça. Peça a graça e faça por onde, renunciando tudo aquilo que não te conduz a Deus, né? Eu desconheço uma pessoa que viva plenamente a castidade e fica assistindo desfile de escola de samba, por exemplo, né? Que fica se apresentando, né, junto com o pessoal seminus por aí. Então cuidado, né, com o ambiente que nós estamos, assim como Santo Agostinho. Ele tinha dificuldade na castidade dele porque ele era apegado a essas coisas do mundo. Então que Deus abençoe a tua vida e dê a você e a mim a graça de vivermos a castidade segundo o nosso estado de vida. E antes de você fechar esse vídeo, quero dar um recado para você. Estarei em breve fazendo um curso aqui, né, uma série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II. Então estará aqui na descrição do vídeo um formulário só para você deixar seu e-mail lá para me avisar para você que tem interesse sobre esse tema, né? Essa série, né, esse curso será chamado, né, Vaticano II, o Concílio não citado. Né? Por quê? Porque muitas vezes se fala do espírito do concílio e se esquece dos documentos do concílio, o que o concílio fala. Então, se você tem interesse nessa temática da igreja, coloque seu e-mail, né, nesse formulário que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu irei passar maiores informações. Outro recado que eu queria dar é, se você quiser ajudar na manutenção desse apostolado, desse canal, existem duas maneiras de você estar ajudando, né, que também está aqui na descrição do vídeo, né, comprando alguns e-books que eu escrevi, por exemplo, a Corredenção de Nossa Senhora. Você tem curiosidade de saber por que eu começo os vídeos saudando Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, né? Por que eu chamo ela de corredentora, né? Nesse e-book eu escrevo um pouco, falo sobre a corredenção de Nossa Senhora. E outra maneira é doação espontânea, também tem um link para você que desejar ajudar na manutenção desse canal, mas o principal é a oração. Rezem por mim e pela minha missão e até o próximo vídeo. Que Santo Agostinho reze por nós lá do alto do céu, para que a verdade nos ilumine, para que possamos viver também a castidade, segundo o estado de vida que Deus nos deu. Salve Maria Puríssima. Deus abençoe a todos.